Pessoal, boa tarde. Bem, aqui vamos avançar o conteúdo. Estamos no capítulo 24, falando sobre derivada associada ao movimento retilíneo de móveis e objetos aí ligado à física, né? Então, o assunto. Muito bem, então a gente percebe que aqui, como a matemática, aqui a gente pode encontrá-la na física, na química e etc., a gente pode pensar também que antigamente, né, nos últimos séculos aí, nos últimos 3 séculos, a matemática se desenvolveu bastante, né, o cálculo, e devido a Newton e Leibniz, né, que foram dois matemáticos aí dos anos 1600 e pouco, né, 1700, o cálculo então se desenvolveu e avançou, né, em termos de conhecimento. E o Newton então era o cientista na época, né, que estudava física, e graças à física é que, digamos assim, o cálculo se desenvolveu, porque graças às perguntas da física, graças às questões físicas, né, aos questionamentos do mundo físico, é que a matemática precisou ser desenvolvida, né, principalmente em relação ao cálculo das derivadas que a gente está estudando, limites, né, funções contínuas, mais para frente funções integráveis, né, integral. Então, o cálculo ele nasce meio que da física, né, das necessidades aí do entendimento do mundo físico devido a Newton e Leibniz, principalmente aí nos últimos 3, 4 séculos, né, de 1600 para cá, tá certo? Então, é claro, por exemplo, nós temos lá Pitágoras, né? Antes de Cristo, depois Euclides, também um pouquinho antes de Cristo, né? Arquimedes, né? E são matemáticos, foram matemáticos, né? Antes de Cristo, que estudaram muita matemática abstrata, matemática pura, né? Com aplicações, claro, ao mundo real, né? Mas a matemática desde antes de Cristo, né? Aliás, é, milhares de anos antes de Cristo e até o momento atual, e assim vai ser, a matemática tem também o seu viés puro, seu viés abstrato, né? A sua tendência da gente estar apenas descobrindo, né? Padrões matemáticos abstratos que não têm utilidade, né? E claro que toda a parte matemática que parece não ter utilidade hoje pode ser que tenha no futuro. Assim foi com as geometrias não euclidianas, né? É, então, por exemplo, o matemático Riemann, né? Ele foi um estudioso das geometrias não euclidianas. Então, na geometria não euclidiana, você tem, por exemplo, a geometria da superfície esférica. Na superfície esférica, você tem triângulos cuja soma dos ângulos internos não é 180 graus. 180 graus, né? Então, os triângulos se comportam de maneira diferente na superfície, né? Na geometria esférica. É, então, e essa geometria não euclidiana, não clássica, né? Foi então uma ruptura aí de paradigma, né, no mundo da ciência, na matemática, na história, porque descobriu-se então que tem triângulos aí que a soma dos ângulos não é 180, né? Então é o que a gente estava acostumado desde Euclides, né, que foi o grande estudioso, compilador do conhecimento geométrico lá no ano 300 a.C. E aí veio então essa revolução, né, na matemática, a questão da geometria não euclidiana, né, não clássica. Muito bem, então a matemática. E aí, essa geometria não euclidiana, por exemplo, que era um estudo absolutamente abstrato na época, né? Ela foi descoberta aí nos últimos séculos também, de 1800 para cá, né, na verdade. Então, essa geometria, por exemplo, não euclidiana, que eu falo agora, ela é abstrata, mas ela tem aplicações. Depois, ela teve aplicações, né? Ela teve aplicações e o próprio Einstein utilizou, né, bastante da geometria não euclidiana nos seus estudos da física, né? Então, a matemática, a gente precisa entender que ela tem o seu desenvolvimento puro e abstrato não aplicado, né? Que não serve ao mundo, né? Mas ela tem, sim, possibilidade de ser útil no futuro, tá certo? E mesmo parte dela não sendo útil nunca, né? Ela está aí no mundo para os matemáticos trabalharem, pesquisarem, né? Ensinarem, é, é, para, para os matemáticos servirem até como profissão, né? A matemática é a profissão, né? De muitas pessoas, dos matemáticos, né? Então, eles estão aí para descobrir os teoremas, né? E então ela tem também essa serventia, né? Dá emprego, né? Dá dinheiro também nesse sentido, né? De as pessoas conseguem se manter sendo matemáticas, tá bom?
Muito bem, então aqui, devido a Newton e Leibniz, principalmente, nós temos agora o estudo do cálculo ligado à física, né? Ligado à velocidade, aceleração, movimento retilíneo, como que as derivadas, né? Elas podem ajudar né, no estudo dos movimentos. Bom, suponha que o móvel, então, esteja em movimento retilíneo, como que sobre a reta real. Suponha que S de t seja a posição do móvel e que t é o tempo. A função S de t, chamada função horária do móvel, representa a posição do móvel, ou seja, a sua distância orientada até a origem. Eu chamo de distância orientada porque essa função S de t pode ser negativa, positiva, pode ser zero. Se ti é o instante inicial e tf é o instante final, então nós temos a primeira definição de hoje, é o seguinte: primeiro vamos definir a velocidade vetorial média, que também pode ser negativa, né? Pode ser zero ou positiva. Então, a velocidade vetorial média do objeto no intervalo t e tf vai ser a velocidade média como sendo S de tf, ou seja, a posição no instante final, ou seja, f de x2, né? Menos f de x1 sobre x2 menos x1. Menos S, a posição no instante inicial, S de ti, menos tf menos ti. Tempo final menos tempo inicial. Ou seja, a variação do espaço sobre a variação do tempo. É a mesma fórmula do coeficiente angular da reta secante, que nós vimos alguns encontros atrás, né? y2 menos y1 sobre x2 menos x1. E também foi o assunto da última aula, né? É a taxa média de variação da função S, com relação à variável independente x, aqui no caso é t. Bom, então essa velocidade vetorial média é diferente da velocidade escalar média. A primeira, a velocidade vetorial, que nós definimos aqui em cima, ela pode ser negativa, nula ou positiva. Já a velocidade escalar média, né, que a gente está mais acostumado a ver nos livros de física 1, do ensino médio, né, ela só pode ser positiva ou nula, tá bom? E a definição 2, então, vai ser a seguinte: a velocidade instantânea. Então, na definição 1, você tem a velocidade média ao longo de um intervalo. Na definição 2, nós vamos dar a velocidade do móvel naquele instante, ou seja, naquele momento em que o velocímetro do carro está marcando ali, quando você está dirigindo. Então, você está dirigindo a exatamente 40 por hora. Naquele instante, ali você tem o velocímetro marcando 40 por hora. Eu chamo aquela velocidade instantânea ali, né? Naquele microsegundo, naquela fração de segundo, eu chamo de velocidade instantânea, e ela é definida como sendo o limite dessa velocidade média, mas quando o tempo final se aproxima do tempo inicial, quando esse intervalo aqui, ele se afunila aqui, né? Ele se contrai, digamos assim, e fica aí um intervalo como se fosse o único ponto TI aí, né? Então vai ser o limite dessa velocidade média quando o DF tende para TI, né? E aí então você tem a velocidade instantânea naquele, digamos assim, micro intervalo. Bom, a velocidade instantânea veio do objeto no instante t, então vai ser a velocidade instantânea de t em relação, dependendo de t, vai ser o limite quando h tende para zero de s de t mais h menos s de t sobre h, que é a definição de derivada, né? Só que agora aplicada à função posição s, e t e h são aí, né, tempo, né? Medem o tempo, tá? Ou seja, é a mesma coisa de pegar essa velocidade que mede de cima e levar ao limite, né? Quando o tf tende para ti. E aqui, então, você vai ter em cima, quando h tende a zero, esse t mais h tende para t, ou seja, o tempo final tende para o tempo inicial, e embaixo você tem t mais h menos t, né? O tempo final menos tempo inicial. Só que t mais h menos t é h só. E o h tende a zero, ou seja, o tempo final tende ao tempo inicial, então essa diferença tende a zero. Então aí você tem a velocidade naquele instante, velocidade instantânea, que é o que então? Olha só, a fórmula da derivada da função s. Tá? Observação: pode-se ver que esta fórmula da velocidade instantânea é o limite da velocidade média, como eu acabei de falar, quando o tempo decorrido tende a zero. Ou seja, o intervalo ali de tempo né, tende a um número real ali, tende a um único instante. Mas esse limite, apresentado aqui em cima, é a própria derivada da função s. Né? Então, da função posição, ou seja, da função horária do objeto. A gente chama função posição de função horária ou equação horária do objeto, tá bom? Em relação ao tempo. Então, a velocidade instantânea, né, do objeto é a derivada da posição. Então, isso é para decorar, né? O que eu falei acima foi para entender. Agora, nós vamos decorar isso aqui, memorizar, né? O fato de que a velocidade instantânea em cada instante ali do móvel é a derivada da posição dele, da posição aqui, né, da função distância orientada. Esse S pode ser negativo ou positivo, né? O S' também, com certeza. Em palavras, a velocidade instantânea é a taxa de variação da posição. A gente viu na aula passada que derivada aí também é taxa de variação instantânea, né?
Então, agora, a derivada tem vários nomes, tá certo? A derivada, no início, era o coeficiente angular da reta tangente, né? Nós tínhamos o gráfico, um ponto, a reta que tangencia o ponto, e o coeficiente angular dessa reta, ou seja, a tangente do ângulo que essa reta faz com o eixo horizontal, a gente viu que o coeficiente angular dessa reta, né, essa tangente desse ângulo, é a derivada. E agora a gente está vendo que derivada... Bom, e na aula passada a gente viu que derivada também tem outro nome, que é a taxa instantânea de variação, ou taxa de variação. E hoje a gente está vendo que a derivada da posição é a velocidade do objeto. Analogamente, podemos definir a aceleração. Tá? Então, da mesma forma que a gente fez aqui com a velocidade, né, como sendo o limite da velocidade média quando o tempo final tende ao tempo inicial, né? Então, a aceleração instantânea também vai ser isso. Vai ser o limite da aceleração média, né? A aceleração média vai ser o quê? A variação da aceleração média vai ser o quê? A variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então, o que é a aceleração instantânea? É o limite dessa aceleração média, né? Que é a velocidade final menos inicial sobre o tempo final menos tempo inicial, quando o tempo final tende para o tempo inicial ali. Então, ou seja, a derivada da velocidade agora. Então, a aceleração instantânea vai ser a derivada da velocidade. Exemplo, se s de t é igual a 5t ao quadrado, é a função horária do objeto. O que é a função horária? É a função que dá posição, a distância orientada desse objeto até a origem, que pode ser negativa ou positiva, dependendo se está à direita do zero ou à esquerda do zero. Então, se s de t é igual a 5t ao quadrado é a posição em metros do móvel em cada instante t, em segundos, então calcule sua velocidade média. Nesse exemplo, ele quer a velocidade média, né? Não quer a derivada ainda não. Então, velocidade média é ao longo do intervalo 2 a 5, né? Então, vai ser s de 5 menos s de 2, tá certo? y2 menos y1, como a gente já conhece, sobre 5 menos 2, né? Sobre t2 menos t1. Então, vai ser 5 vezes 5 ao quadrado menos 5 vezes 2 ao quadrado, já substituindo aqui na fórmula, sobre 5 menos 2. Então, f de x2 menos f de x1 sobre 5 menos 2. Já vimos isso em outras aulas, né? Essa história antes está se repetindo aqui. Só que agora é relacionada ao móvel, né? A sua função posição e agora estamos interessados em saber sua velocidade média. Então, vai ser s de 5 menos s de 2 sobre 5 menos 2. Então, vai ser 5 vezes 5 ao quadrado, que é 5 ao cubo, 125, menos 5 vezes 2 ao quadrado, que é 5 vezes 4, que é 20. Então, 125 menos 20, que dá 105, sobre 3, que é a diferença aqui. Então, 105 sobre 3, 35 metros por segundo, né? 35 metros por segundo. Muito bem. Nas mesmas hipóteses do item A, ou seja, do número 1, encontre a velocidade instantânea. Opa! Agora é a velocidade instantânea, naquele microsegundo, né? Aquela velocidade que aparece no velocímetro do carro quando você está dirigindo. É a velocidade instantânea. No instante t igual a 8 segundos. Muito bem. Então, como a gente viu agora acima, é a derivada da posição, né? Porque é o limite da velocidade média. Só que o limite da velocidade média é a definição de derivada, tá bom? Então, simplesmente eu derivo a posição, pessoal. Eu derivo a função horária. Eu derivo a distância orientada. A função que foi dada como a posição do objeto é 5t ao quadrado, onde t é o tempo. Está aqui em cima. Logo, derivando para achar a velocidade, a regra do tombo, 5 vezes 2, 10t elevado a 1 metros por segundo é a velocidade instantânea. Então, a velocidade média tem a mesma unidade da velocidade instantânea, metros por segundo. No instante 8, eu substituo t pelo 8, então fica 80 metros por segundo a velocidade instantânea do objeto no instante, exatamente no instante 8. 10 vezes 8, 80 metros por segundo. Vocês viram, então, que não é ao longo do intervalo, né? Quando ele pede a velocidade como sendo a derivada da posição, não é ao longo de um intervalo. É no instante específico, naquele microsegundo ali. Por isso que existem os pardais, né? Para pegar multa. Então, eles identificam praticamente a velocidade instantânea ali que você passa, né? Muito bem. Nas mesmas hipóteses, acha a aceleração instantânea. Bom, a aceleração a gente viu que é, por sua vez, né, a derivada da velocidade. Então, eu vou ter que pegar essa velocidade que eu encontrei aqui em cima, que é 10t, a função velocidade, não ela substituída o t pelo 8, mas ela como função de t ainda, eu pego ela e derivo para achar a aceleração, e só depois eu substituo o t pelo 8. Então, a aceleração instantânea vai ser, por sua vez, a derivada da velocidade instantânea, que nós já tínhamos derivado, era 10t, então eu vou derivar 10t, derivada de 10t é 10t a zero, né? Ou ainda, a derivada da função afim é o coeficiente de t, 10. E a unidade, né, é metros por segundo ao quadrado, aí é a unidade da aceleração. Tanto da aceleração média
quanto da aceleração instantânea, que é o que nós calculamos agora, a unidade é metros por segundo ao quadrado, ou, dependendo do problema, quilômetros por hora ao quadrado e etc. Então, a aceleração instantânea no instante 8 vai ser 10 também, porque quando eu substituir o 8 aqui no lugar do t na resposta, eu vejo que não tem como substituir o 8 aqui no lugar do t, porque a aceleração, nesse exemplo, nesse caso aqui, deu uma constante 10 que não depende da variável t, não tem onde substituir o t igual a 8 aqui. Logo, né, se tivesse um tzinho aqui, a gente ia substituir o t pelo 8 e depois ia dar uma resposta aqui, o cálculo final. Nesse caso, não teve. Observe, então, que a aceleração deu constante igual a 10, por isso não houve como substituir o t igual a 8 na aceleração instantânea, então a resposta é simplesmente 10 metros por segundo ao quadrado, a resposta aí, tá bom? Então, é para a gente decorar, então, pessoal, hoje, nessa aula aqui, né, a memorizar, né? Claro que a gente teve que entender primeiro, né, o porquê da fórmula, mas agora a gente tem que memorizar essa fórmula. A derivada da posição é a velocidade, e se você deriva a velocidade, vai dar a aceleração, tá bom? Então, você começa aqui da posição, S. Deriva S, vai dar a velocidade V. Né? E se você derivar a velocidade V, vai dar a aceleração, beleza? Então, na número 1 aqui, os exercícios. Calcule a velocidade média. Bom, velocidade média não tem derivada, né? É simplesmente o coeficiente angular da reta secante, né? Não da reta tangente. É a taxa média de variação. Então, vai ser o quê? y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ou f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Nesse caso aqui vai ser o quê? S de tf, que é o tempo final, menos S de ti, que é o tempo inicial, sobre tf menos ti. T final menos t inicial, né? Então, na letra A, a velocidade média vai ser a seguinte, né? Vai ser 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado, já substituindo aqui, tudo isso sobre 1, que é a diferença aqui dos tempos, né? Final e inicial. 4 menos 1 vai dar 3 sobre 1, 3, né? Então, número 1, letra A, 3 metros por segundo é a velocidade média desse móvel ao longo do intervalo que vai de 1 até 2. Na número 2, ele está pedindo a velocidade instantânea. Logo, ele não quer ao longo de um intervalo, ele quer num instante específico, naquele microsegundo. Muito bem, e também a aceleração instantânea. Letra A, S de t igual a t ao quadrado no instante 6 segundos. Muito bem. Aqui temos a posição do objeto, né, a função horária, a equação horária do movimento, ou distância orientada desse objeto, como sendo t ao quadrado. E ele quer a velocidade instantânea, ou seja, a derivada da posição, no instante t igual a 6 segundos. Muito bem. Vamos supor aqui que o S está em metros, né? Então, a velocidade instantânea vai ser a derivada, né, da posição, vai dar 2t elevado a 1, tá certo? A regra do tombo, né? A derivada aqui pela regra do tombo, 2t elevado a 1. Pronto, essa é a velocidade instantânea. E aí, trocando o t pelo 6, fica 2 vezes 6, que é 12, né? Então, a resposta da 2A, a velocidade instantânea é 12. Está aqui embaixo, 2A, 12, né? E a aceleração. Bom, a aceleração eu vou ter que derivar o que eu tinha encontrado antes. A derivada não tinha dado 2t, olha só, a velocidade, então eu vou ter que derivar de novo para achar a aceleração instantânea. Então a derivada de 2t é 2, porque é o próprio coeficiente da função afim, né? 2. Pronto, 2. Agora não tem como substituir de novo, né? Nesse caso aqui, nesse exemplo, não tem como substituir o t igual a 6, porque a aceleração deu simplesmente 2, né? Deu constante igual a 2. Então, você vem aqui na resposta, 2, letra A, a aceleração instantânea no instante t igual a 6 vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, em qualquer instante vai ser, né? E a velocidade instantânea no instante 6 deu 12 metros por segundo, tá bom? A letra B de bola, você tem aqui a velocidade instantânea, vai ser de novo a derivada da função posição, ou seja, vai ser a derivada dessa função aqui, que eu chamo de função horária, né? Ou equação horária do movimento, e a derivada dela vai ser menos 3, tá bom? Porque é o próprio coeficiente angular dessa reta aí, né? Da função afim, a derivada. Menos 3. Então, pronto, a velocidade é menos 3. No instante 19, não tem como substituir, né? Porque deu menos 3 constante. Então, a velocidade é menos 3 metros por segundo, tá aqui. Menos 3 metros por segundo. E a aceleração é zero, porque quando eu derivar de novo, a derivada de menos 3 vai ser a derivada de uma constante. E a derivada da constante é zero. Então, a aceleração instantânea é zero. Nesse instante também vai ser zero, né? Então, é como que o seguinte, olha só, a aceleração instantânea então vai ser zero. Então, é como se tivesse um carro sem ninguém pisando no acelerador e nem no freio, né? É um carro aí que está
com aceleração zero, né? Tem velocidade, mas aceleração em zero. E no caso da 2A, você tem a aceleração constante. Então, é como se ou você tivesse com o pé no freio, dependendo do sinal da aceleração, né? Ou você está com o pé no freio parado, aceleração constante, ou com o pé no acelerador parado, também aceleração constante, né? Olha só. Você vai ter casos que a aceleração não é constante, claro, né? Nós vamos ver inúmeros exemplos disso, né? Por exemplo, a letra D, quando vocês fizerem, vocês vão ver que tanto a velocidade quanto a aceleração não serão constantes, tá bom? Para derivar aqui a letra D, vocês podem primeiro, como eu fiz na última aula, transformar, perdão, a raiz quadrada de t como sendo t elevado a meio, tá? Aí depois que deriva, tá? Então, a derivada de t elevado a meio, regra do tombo, né? Então, vai dar meio t elevado a meio menos 1. E aí, substitui isso para ser derivada. Aí, substitui o t por 16 para achar a velocidade, né? Velocidade. Aí para achar a aceleração, tem que derivar de novo, etc, etc. E depois, no final, substituir de novo t por 16 para achar a aceleração instantânea, exatamente nesse instante aqui. Então, resumo da ópera aqui dessa aula, desse capítulo 24, né? Primeiro eu fiz o contexto histórico, né? De onde vem a questão do cálculo, né? Os estudos de cálculos de derivada, né? Eles vêm, então, principalmente aí a partir do século XVII, né? Devido a Newton e Leibniz, que estavam estudando as derivadas e a relação delas com a velocidade de aceleração de objetos em movimento retilíneo. E isso desencadeou, então, um profundo estudo, né? Profundas descobertas do cálculo ao longo dos séculos, e a gente aqui está vendo os frutos disso, né? Os frutos desse conhecimento que foi acumulado ao longo dos séculos. Nesse caso, aplicado à física, né? Então, a gente ficou um bom tempo sem ver aqui, nesse curso, a matemática aplicada, né? O cálculo aplicado. A gente estava vendo mais a parte conceitual, a parte de definição, a parte pura e abstrata da matemática, mas agora a gente está vendo as suas aplicações. Aqui é o estudo de cálculo de velocidade instantânea, velocidade média, aceleração instantânea, aceleração média, né? Usando a derivada. Tá certo? Ou seja, e usando inclusive as regras de derivada que estávamos estudando. A regra do tombo, né? A regra da derivada da função constante, a regra da derivada da soma, derivada da diferença, tá certo? Então, temos aí toda a aplicação das derivadas, né? A gente viu, então, que a derivada da posição é a velocidade, né? E a derivada da velocidade é a aceleração. É isso que vocês têm que memorizar, né? Além de entender, tem que memorizar então essas duas leis, que eu vou deixar aqui, ó. A derivada aqui. A velocidade instantânea vai ser a derivada da posição e a aceleração instantânea é a derivada da velocidade. Então esse foi o capítulo 24 e no próximo vídeo, então, nós vamos entrar aqui no capítulo 25 para obter regras de derivação. Outras regras de como calcular a derivada também sempre visitando agora, toda vez que a gente falar de derivada, a gente vai estar sempre revisitando a velocidade e aceleração instantâneas. Então, toda vez que a gente vê uma nova regra aqui para calcular a derivada, a gente vai aplicar ela no cálculo de velocidade instantânea. Então, por exemplo, agora eu sei derivar exponencial. Então, eu vou usar lá, né, no cálculo de velocidade e aceleração. Ah, mas eu também já sei agora, né, eu vou aprender ainda, né, na próxima aula, calcular a derivada do logaritmo. Ótimo, então aplica também na velocidade. A gente vai ver, nós vamos ver sempre isso, né? Toda vez que a gente vê aprofundar nas derivadas, a gente vai ver, teoricamente, a gente vai ver então como ela pode ser aplicada aí no estudo do cálculo de velocidade e aceleração de objetos em movimento retilíneo. Tá certo? Bom, então por hora é isso, bons estudos.